Hoje nós conversamos então sobre esse tema. Semana passada, como eu disse, a gente teve pela manhã, e eu trouxe aqui algumas fotos para você ver, se você não estava aqui no domingo de manhã. Que momento maravilhoso, assim como a gente teve agora há pouco aqui com esses nossos queridos chegando. Então nada mais justo do que a gente parar e conversar sobre a vida em comunidade, sobre aquilo que a gente acabou de fazer, que é falar sobre compromissos que a gente assume como comunidade, com os nossos queridos que chegam e eles conosco. Então vamos à reflexão falando a respeito deste tema. Existe uma dificuldade na nossa sociedade, e se a gente pudesse, a gente deletaria esse princípio, essa palavrinha chamada compromisso. Eu sei que quando a gente fala compromisso, a gente já dá uma ajeitada na cadeira. Peraí, eu tenho que me comprometer com o quê? Como é que é isso? Peraí, deixa eu prestar atenção que agora é sério, é importante. A gente não gosta disso. A gente tem dificuldade, a gente fica em pânico, a gente tem medo de se comprometer, medo de se frustrar, de se machucar, medo de sair lesado nessa parceria. A gente, além de tudo, fica ansioso, pensando, será que eu vou mergulhar de cabeça nesse relacionamento e vou cair de testa no chão? Será que tem fundo? Será que está cheia essa piscina para eu mergulhar nela? Eu faço uma expectativa e aí eu me frustro, então melhor, não sei, melhor não me comprometer, melhor não entrar nessa. Eu lembro que quando eu e a Fernanda, a gente estava para se casar, bateu forte uma ansiedade em mim, um medo, eu vou casar, e agora é para sempre, com a mesma pessoa para sempre. Será que eu estou fazendo certo? É isso mesmo? É sério esse compromisso. Bateu um medo, bateu uma ansiedade, uma insegurança. É a responsabilidade de sustentar uma família. E aí vem os filhos e aí isso se multiplica. Aí vem o segundo filho, isso triplica. Medo, ansiedade. Eu fui parar no pronto-socorro quando a Rafaela tinha uns meses. Emocional, ansiedade. Ser pai é um grande desafio, compromisso, sério. Ser marido, ser amigo, ser irmão de caminhada. Tudo isso mexe com a gente. E pode se tornar um peso, um grande peso para a gente. O que não era para ser, mas a gente pode interpretar dessa maneira. Se tornar um fardo, ao invés de ser algo gostoso, do companheirismo, da caminhada, de somar. O que eu sempre falo para casais, quando estão para se casar, a gente senta para conversar com eles e a gente diz, quando a gente se casou, a gente somou forças, a gente se uniu, foi bom, ajudou a gente a se organizar até financeiramente melhor, emocionalmente. Soma forças. Mas que medo é esse que a gente tem de se comprometer e de ficar meio receoso quando a gente é chamado ao desafio do compromisso? Isso tem a ver com a nossa sociedade adoecida que usa pessoas como coisas e descarta depois de usar. A nossa sociedade então usa pessoas e o compromisso deixa de ser uma opção, o descartável vira a regra. Eu uso enquanto me é útil essa pessoa, depois eu descarto. Sempre a poesia, a música, traduz o que a nossa cultura está dizendo. E o poeta Vinícius de Moraes disse, há algum tempo, algo que faz exatamente coro com essa cultura que vivemos. Mas que seja infinito enquanto dure. Enquanto durar, que seja assim, infinito. Mas esse infinito tem prazo de validade. A gente está estragando aqui a poesia, obviamente, mas interpretando o que está por detrás de quem escreveu, no coração de quem escreveu. Enquanto durar, durou. Depois, cada um segue seu rumo. Se não der certo, beleza, parte para o próximo. Parte para o próximo casamento, parte para o próximo namoro, parte para o próximo amigo, parte para a próxima comunidade. Deixa para lá. Nem me importo.
Essa é a nossa cultura do descartável. Mas a nossa cultura está um pouco mais insana ainda. Nossa sociedade, diz Zygmunt Bauman, é uma sociedade de consumo. Compartilha-se a dependência de consumidor. Nós estamos viciados em consumir. E consumimos coisas, pessoas, como se fossem objetos. E até mesmo Deus. A espiritualidade também virou um item de consumo da nossa prateleira. E a gente então vive essa espiritualidade utilitarista. Complicado, perigoso, um caminho escorregadio. Como que a gente pode então quebrar essa cultura fútil que a gente vive? Como que a gente pode fazer diferente, viver sob um novo paradigma que não seja esse, doentio, que está aí, dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos rondando? Como que a gente pode fazer isso? Se a gente olhar para a sabedoria bíblica, a gente sempre vai encontrar respostas para as nossas perguntas, para as nossas inquietações, para os nossos medos. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai olhar para a carta de 1 Pedro, em alguns trechos, e ver como que a gente pode fazer diferente, quebrar esse ciclo maldito que a nossa cultura vive. Quem participa dos grupos pequenos aqui está perito em 1 Pedro, que nós temos estudado essa carta nos grupos pequenos, estamos encerrando essa semana, como a gente viu no nosso vídeo. Então vocês que estavam lá nos grupos vão tirar de letra. 1 Pedro 2, de 1 a 3, vai nos dizer assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Joga fora. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nós cantamos agora há pouco que o nosso Deus é bom, e Ele continua sendo bom, sendo Deus, o tempo todo, todo o tempo. Mas o desafio de Pedro para nós aqui é a gente se livrar dessa carga pesada que a cultura impõe sobre nós, que a gente precisa ser outra pessoa, então a gente finge ser o que a gente não é, a gente finge ter o que a gente não tem, e a gente fala coisas que não são verdade a respeito de nós e de outras pessoas. E ele está dizendo: joga isso fora e busquem, como aquela criança que está mamando no peito. Já viu uma criança pequenininha, recém-nascida, mamando no peito? Eu lembro quando Rafaela começou a mamar pela primeira vez, sugava com uma voracidade, brigando com o peito. Já viu criança fazendo isso? É disso que Pedro está falando. É dessa voracidade que ele está dizendo. Olha só, tem duas palavrinhas que a gente pode destacar aqui desse trecho, que ajudam a gente a entender. A primeira delas é desejar. Desejem, ele diz, de coração o leite espiritual. Essa palavra no grego é o epipotel, e ele quer dizer exatamente isso mesmo, um desejo que move, que nos tira do lugar, que nos faz ir em direção a algo, que a gente luta, que a gente briga, que a gente se empenha para conseguir, para conquistar, assim como a criança briga e luta, porque se ela não mamar, ela vai morrer, é vital, e ela instintivamente sabe disso. E Pedro está nos desafiando: busquem em Deus esse alimento com essa voracidade, busquem, esse é o foco. Ele diz ainda a respeito da salvação, para que por meio dele, desse leite, vocês cresçam para a salvação. Essa palavrinha no grego que é auxano, que tem a ver com o crescimento interior. A gente se preocupa tanto com a nossa estética, com o nosso exterior, quando a gente deveria, na verdade, focar mais no que vem de dentro para fora. Esse é o desafio que a Bíblia nos deixa sempre. Jesus falou várias vezes: Deus está olhando para o seu coração, não importa o que você está fazendo para os outros verem. Eu sei, quando eu falo essas coisas você está pensando: tá bom, Túlio, mas agora volta para o assunto do compromisso, porque o que tem a ver isso tudo que você está falando com compromisso? E a resposta é simples: somente pessoas maduras podem
assumir o compromisso. E Pedro está nos desafiando exatamente a caminhar em direção à maturidade. Você quer crescer, se desenvolver na fé? Você precisa amadurecer. Não dá para ficar no mesmo lugar para sempre, fazendo sempre o basicão. Não dá. Precisa amadurecer. Somente pessoas maduras vão conseguir ter um relacionamento sério, um compromisso com alguém, um compromisso com uma comunidade como a nossa, e desenvolver isso de maneira sólida. Para isso a gente precisa de ajuda, sim. E essa ajuda está à nossa disposição. Vamos aproveitar e usufruir dela então. Pedro, voltando um pouquinho, no capítulo 1 vai nos dizer: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E o primeiro desafio, então, a primeira lição que a gente pode tirar desse texto, é que para a gente crescer, para a gente amadurecer espiritualmente, nós precisamos de foco. Ele diz: estejam preparados, estejam com a mente preparada. Foco. Foco no lugar certo. A gente ouve tanto essa palavra que ela já se tornou um pouco banalizada, né? Até a minha filha às vezes fala para o Enzo: Enzo, foco, Enzo, foco. De onde ela tirou isso? Deve ser a mãe dela que deve estar ensinando isso para ela. Foco. O termo é dianoia, mente e coração, que a gente precisa alinhar com a mente de Deus. É importante a gente não perder o foco. A nossa maneira, como diz o próprio texto, a gente se perde no nosso jeito de viver e vive de maneira distraída. Para de viver de maneira distraída, tenha foco no que você faz. Ele diz ainda, a nossa maneira fútil de viver. Você está perdendo tempo vivendo uma vida fútil, e o tempo está passando. O que você está fazendo com a sua vida? O reino de Deus deve ser o nosso foco. As coisas do reino de Deus, quando a gente foca, a gente consegue viver de uma nova maneira. Isso nos beneficia, beneficia quem está ao nosso redor. Isso preenche o vazio que está no nosso coração, a ausência de sentido para a nossa vida. Sabe aquele dia que você acorda e fala: de novo, vou levantar, vou escovar o dente, vou tomar banho, vou pegar, vou trabalhar, vou voltar, vou comer, vou dormir. Que vida sem sentido. É por isso, porque a gente está focando no lugar errado. Quando a gente foca no reino e nas coisas do reino de Deus, isso muda. Abre-se um novo horizonte. A gente percebe que tem muito mais para viver do que o nosso umbigo, a nossa maneira de viver egoísta e autocentrada. O próprio Jesus nos dá a dica. Em Mateus 6 ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui essa palavra acrescentadas, a gente poderia traduzir como colocadas. E aí a gente poderia traduzir assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão colocadas em ordem. Todo esse caos que você está vivendo, que a cidade vive, que o Brasil vive, pode ser colocado em ordem, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, não a nossa. Uma justiça que é cheia de graça, de generosidade, de bondade, de amor, de verdade. A partir do momento que nós temos esse foco na busca do reino de Deus, as outras coisas vão sendo colocadas em ordem, no seu devido lugar. E a pergunta que eu faço para você: o seu coração está onde? Está preocupado com o quê? Porque a resposta dessa pergunta vai dizer onde está o foco e aonde você vai chegar. O reino de Deus é um novo estilo de vida. E é por isso que Pedro fala e nos dá a segunda dica. A gente precisa crescer espiritualmente, e para isso a gente precisa agir, partir para a ação. Ele diz: estejam prontos para a ação. Para de pensar demais.
Como o cristão gosta de racionalizar as coisas e como a fé cristã é cheia de pensamentos filosóficos, cheia de grandes ideias, de sonhos, mas pouca prática na nossa vida. A gente diz crer, mas não consegue viver aquilo que a gente crê. O reino de Deus é um novo estilo de vida para a gente viver, praticar. O texto de Mateus 23 diz: maior é aquele que serve. E quando aparece esse texto, no contexto aqui um pouco, lendo o verso 11 e 12 na mensagem, a gente pode ver ele dizendo: você quer se destacar? Humilhe-se, seja um servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento, vai passar um tsunami por cima de você. É isso que você sente no final do dia? Passou um tsunami por cima de mim, porque eu estou lutando com as minhas forças, estou fazendo do meu jeito. Quer se destacar no seu trabalho, como pai, como marido, como mulher? Humilhe-se, seja servo, como Jesus fez. Ele não teve medo de se humilhar, mesmo sendo Deus, de servir, de nos servir, de se entregar. Nós precisamos, como homens e mulheres que seguem a Jesus, ter essa disposição no coração de viver o cristianismo com os pés no chão, aqui na terra, olhando para a eternidade, mas com os pés aqui na terra, transformando a sociedade em que vivemos, contagiando as pessoas ao nosso redor, com o nosso novo jeito, nosso novo estilo de vida, mobilizando pessoas, porque senão não faz sentido nenhum dizer que é cristão, não faz sentido nenhum dizer que é da comunidade do Campolim, se não tem atitude prática. Precisa mudar, alguma coisa precisa mudar no nosso jeito de viver. Para de viver uma espiritualidade autocentrada, focada em mim, nos meus pedidinhos de oração, nas minhas necessidadezinhas, nas minhas vontades. Nós temos que lembrar que o convite de Jesus é um convite ao serviço ao próximo. O próprio Cristo diz isso: maior é o que serve. Ou ainda como diz Tiago, no capítulo 1, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Não é pergunta retórica não, pode levantar a mão. Eu quero ser feliz. Queira ser feliz, gente. Levanta a mão. Quer ser feliz? Está ali a dica. Você quer ser feliz? Pratique. Persevere na sua fé. Dá trabalho sim. Dá trabalho, é todo dia. A gente tem que sair do piloto automático. E lembrar disso. Que o nosso coração é enganoso, que a nossa mente é traiçoeira, mas que o poder de Deus que atua em nós, por meio do Espírito Santo, pode sim nos ajudar a vencer essa traição da mente e do coração. A gente ouve domingo após domingo aqui, vai para o grupo pequeno, estuda mais um pouquinho da palavra de Deus, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Como esse homem que se olha no espelho e depois que ele sai, ele já esqueceu o que ele viu. Sabe por quê? Porque não está pondo em prática. E que eu bato na tecla sempre, quando a gente faz um treinamento aqui para o nosso pessoal, por exemplo, da equipe de som, de projeção, vamos praticar o que a gente aprendeu no treinamento. Se deixar passar muito tempo, a gente esquece. A gente precisa relembrar e praticar sempre, senão vai passar. A orientação é observar atentamente a palavra de Deus e praticá-la, para você ser feliz. Está dada a dica. É uma promessa
de que você vai ser feliz. Esse é o caminho. O nosso crescimento espiritual depende dessa transformação que vem por meio da palavra, da prática, das nossas ideias e crenças que saem do papel, que saem do mundo da imaginação e viram atitudes práticas em relação a outros, em relação à comunidade. Esse é um grande desafio para nós. É difícil, eu sei, você está pensando aí, e eu também penso isso. Túlio, mas é difícil. Não é má vontade às vezes, mas é difícil. Às vezes é má vontade sim, mas às vezes é porque é difícil mesmo. Colocar em prática o que a gente crê é muito difícil. Quando a Rafaela nasceu, ela não respirou. E ela ficou roxinha, o médico saiu correndo com ela para fazer umas manobras, fazê-la respirar. E a gente ficou ali numa agonia, principalmente eu, que estava vendo tudo acontecer, tentando disfarçar ali para a Fernanda. 20 minutos depois o médico volta com a Rafaela chorando. Um alívio. Meu chão que tinha sumido voltou. E ele fala, tirem uma foto, rápido, que eu vou levar a Rafaela para a UTI, ela vai ficar na UTI. Puf, meu chão sumiu de novo. Que desespero. A gente foi para o quarto, Rafaela foi para a UTI, o médico foi conversar com a gente, falou, olha, é o seguinte, é um protocolo, eu tenho que dizer isso para vocês, mas a Rafaela vai ficar em observação, porque ela pode ter comprometimentos neurológicos, algum órgão pode ter sido comprometido, então ela vai ficar em observação na UTI. Passei uma sondinha umbilical para ela se alimentar por ali. Que balde de água fria, para quem esperava ir para casa em 2 dias. Que balde de água fria, estava tudo tão bem. Depois que a gente orou e chorou juntos, Fernanda dormiu, eu fui para aquele sofazinho confortável, não consegui dormir, não por causa do sofá, mas porque eu estava angustiado, pensando na minha filha naquela UTI gelada, sozinha, sem a gente. Não pude pegar minha filha no colo. Quando eu abri a Bíblia, Salmo 27, verso 10, me dizia, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Que bálsamo para o meu coração, o Senhor me dizendo, filho, eu sou o seu pai, e eu sou o pai da Rafaela antes de você ser pai dela. Confie em mim. Você já disse isso para tantas pessoas no hospital. Agora chegou a vez de você praticar. Como foi difícil para a gente isso? Não foi fácil. As pessoas perguntavam, como vocês conseguem passar por essa situação? Foram 9 dias de UTI. As pessoas ali ao nosso redor no hospital viam a gente sem desespero. E a gente podia dizer, é o nosso Deus que nos sustenta. Ele está presente, Ele está agindo, e Ele é o pai da Rafaela. Difícil, um grande exercício. Impossível? Não. Dolorido? Muito. Mas a gente cresceu muito na fé. Às vezes a gente acha que o problema é a gente, que o problema é Deus, mas o problema é a gente, e a gente precisa se render a esse Deus. Ele é o Senhor. Terceira orientação de Pedro, para crescermos espiritualmente nós precisamos de moderação. Ele diz, sejam sóbrios, sejam moderados em tudo que fizerem. A palavrinha aqui é nefo, que tem a ver com isso mesmo. Estejam alertas, estejam atentos, mas façam tudo com calma, com moderação. Passos moderados, sem desespero. Não dá para a gente viver a vida atropelada, como um adolescente, um jovem, que é afoito por fazer as coisas e acaba se atropelando. Tem o ditado que diz, quando a gente muito corre, a gente corre o risco de tropeçar, a gente acaba tropeçando. E tem a ver com isso, com o nosso desespero por fazer as coisas, sem perceber o que Deus quer fazer, sem perguntar o que Deus quer fazer. Cautela. O próprio texto
diz: estejam alertas, Pedro diz no capítulo 5, e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então atenção, não viva a vida de modo displicente. Presta atenção. Olha por onde anda, olha onde você pisa, olha onde você clica. Não caia nas ciladas do inimigo. Viva com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de atenção. O próprio texto também de 2 Timóteo 4, 5 usa a mesma palavra. Você, porém, Paulo diz a Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Sobriedade, cautela, intencionalidade no que vai fazer. Eu lembrei de um filme, uma trilogia, que nos ajuda a pensar a respeito disso. Você já deve ter assistido, pelo menos um desses. Passa no Telecine 2 vezes por semana, pelo menos. A Identidade Bourne, a Supremacia Bourne, Ultimato Bourne. E esse Jason Bourne acorda no primeiro filme sem saber quem ele é, onde ele está. E ele vai tentando juntar quebra-cabeças ao longo do filme para entender isso. E ele não sabe que ele é um agente secreto. E ele senta na cafeteria, e quando ele senta, ele olha para as saídas de emergência, ele olha para as pessoas que estão ao seu redor, ele faz um mapa, ele percebe que ele está alerta, que ele está atento. Sabe por quê? Porque ele tinha sido treinado, o olhar dele tinha sido treinado, a mente dele estava treinada para chegar num ambiente e ver se havia alguma ameaça, algum perigo, e ele ficava ligadão, atento. Como a gente precisa viver de uma maneira um pouco mais alerta, para não cair em algumas ciladas que são básicas, que toda vez a gente cai e tropeça. Algumas decisões que a gente tem para tomar amanhã, nosso trabalho, ciladas, facilidades, facilitações, escorregadias, que nos levam a derrapar e a cair feio. No namoro, cuidado, para não machucar o outro, para não se machucar, para não atropelar as coisas, porque o sexo é dentro do casamento. Sexo é para homens, não é para meninos. É para mulheres, não para meninas. Cuidado, você jovem que está aqui me ouvindo, isso é sério. Decisões familiares, pequenas decisões no dia a dia. O jeito da gente falar com quem trabalha com a gente. Os sites que a gente acessa. A gente precisa colocar o nosso coração, como eu disse, não no modo automático, mas no modo cautela, alerta. Jovens apressados, tomem cuidado. Mas não só os jovens, sabe por quê? Porque antigamente eram só os jovens. Hoje todos nós somos apressados. Cuidado. Quarta orientação, para crescermos espiritualmente, para a gente amadurecer, nós precisamos sim nos firmar na graça de Cristo. Ele diz, coloquem toda a esperança na graça. Eu sei que a pergunta que não quer calar é, será que eu consigo me render totalmente? Colocar minha mente e meu coração totalmente voltados para isso, para Cristo, para o que Ele quer fazer, sem vacilar? Não. Não consegue. Eu não consigo, você não consegue. Nós somos corajosos, nós temos vontade, nós queremos obedecer, mas sozinhos a gente não consegue. Cristo, Ele nos dá o poder. O Espírito Santo é quem vai nos ajudar a largar os nossos planos, soltar a corda e deixar Ele cuidar da nossa vida. E seguirmos cegamente o plano dEle, aquilo que Ele tem planejado. Pedro diz, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
transmitida por seus antepassados. A gente herda muita coisa que não serve mais, que a gente tem que deixar para trás. E lembrar que o nosso Deus quer fazer novas todas as coisas, e não é com coisa nenhuma que a gente tenha, que a gente pode resolver isso. É com o sangue de Cristo, que nos comprou, que nos livra de todo mal, de todo pecado. Ele diz ainda: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. É isso que vai nos libertar. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nós vimos pessoas aqui declarando essa fé agora há pouco. A suficiência de Cristo, a salvação em Jesus. Isso revigora a nossa alma, o nosso coração. E é isso que a gente tem que lembrar sempre, que é o sacrifício de Jesus que nos salva e nos liberta. Cristo se entregou por você e por mim nessa cruz maldita, para que a gente pudesse ter um novo caminho, uma nova opção. Ele é o caminho. Quando a gente encontra com a graça de Deus, quando a gente se encontra com esse amor transformador, tudo entra no eixo, tudo começa a voltar para o devido lugar. E o que a gente pode fazer, mesmo não merecendo nada, não tendo nada para fazer, Jesus me ama, e em gratidão a esse amor, eu quero obedecer, eu quero honrá-lo com a minha vida. Eu me rendo. Renda-se a esse amor, porque é só Ele que vai fazer transformação na sua vida, só Ele. Quando nós entendemos essas verdades, tudo muda. E eu sei que não é fácil, mas para a gente praticar tudo isso, Deus ainda nos coloca uma questão muito séria que Pedro colocou. Onde que a gente vai praticar tudo isso? A resposta está aqui. Para crescermos espiritualmente, nós precisamos nos envolver com o próximo. Olha que Pedro diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O amor ao próximo. Esse mesmo que está aí do seu lado, bem próximo, também. Aquele bem próximo no seu trabalho, na sua escola, seu vizinho barulhento, também. Aquele que tem um cachorro que late a madrugada inteira, também. Aquele que liga o liquidificador às 3 horas da manhã, também. Amém. Pedro está dizendo: agora que vocês compreenderam, que vocês estão com um pouco mais de maturidade na fé, pratiquem, deem um passo nessa caminhada. Ele usa 2 palavrinhas para dizer a respeito desse amor. Primeiro, antes de falar dessas palavrinhas, ele fala da obediência. Nós precisamos obedecer a essa verdade. E quem é essa verdade? O próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer trilhar esse caminho? Renda-se a Jesus, siga Jesus. 2 palavrinhas que ele usa. A primeira, Filadélfia, amor fraternal, ele diz, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se. Esse amor que nos blinda contra todo tipo de hipocrisia, de falsidade. Nós não precisamos mais usar máscaras. Podemos ser a gente mesmo, mas transformados pela graça e transbordando esse amor, o amor que vem de Deus, que nos ensina a amar. É porque Ele nos amou primeiro que nós conseguimos amar alguém e podemos transbordar esse amor fraternal, amor de irmão, aquele amor familiar, sincero. Ainda uma outra palavra, o agapau, que tem a ver com uma aceitação irrestrita, ou seja, estar satisfeito com o que a pessoa pode oferecer. Todos nós temos limitações, defeitos, dificuldades.
Eu sei que eu sou chato. De vez em quando vocês também são, eu sou sempre. E mesmo assim eu consigo receber uma palavra carinhosa do Edgar aqui, eu sei que representando vocês, falando o quanto vocês me amam, o quanto vocês me acolhem desde que eu cheguei. Isso é maravilhoso, apesar das minhas limitações. É isso que Pedro está dizendo: amem, acolham aqueles que estão ao seu redor, nas suas limitações, e celebrem as suas virtudes, porque tem coisa boa para a gente ver. Tem muita coisa boa. Esse amor, que é o amor de Deus, que olha para a gente dessa maneira, que nos acolhe apesar da nossa limitação e diz: eu quero me relacionar com você, eu te amo, filho, eu te amo, filha, vem para mim. É esse mesmo amor que a gente tem que replicar, amor que a gente recebe do Pai, que a gente pode doar. Para a gente partir para a ação, então, alguns desafios, relembrando o que a gente conversou aqui. Primeiro, pergunta: você tem desejado ardentemente crescer na fé e amadurecer como discípulo, discípula de Jesus? Tem? Se não tem, está na hora de repensar. Onde você está colocando a sua mente, o seu coração? Foco. Onde está o seu foco? Quais têm sido as suas atitudes, as suas ações? Elas têm sido coerentes com aquilo que você diz crer? Porque precisa ser. Reflita sobre isso. Utilize-se da moderação, da cautela e da estratégia que o Espírito Santo pode te dar, Ele quer te dar. Se você pedir sabedoria, Deus vai te dar. Coloque a sua esperança naquele que pode transformar sua vida em uma vida mais comunitária, sim. Pensar no outro, pensar no próximo, querer conviver, repartir, servir na comunidade, se envolver, contribuir, fazer parte. O que você está esperando? Busque aprofundar o amor em comunidade. Submeta-se ao cuidado mútuo que a comunidade oferece, de mentoria, de pastoreio, de discipulado, de aconselhamento, nos grupos pequenos, pais e mães espirituais. Ninguém deve andar sozinho. Nós não fomos criados para ser autônomos e autossuficientes. Estamos ligados ao coração do Pai, e Ele nos coloca ao lado de outras pessoas, para caminharem com a gente. Não caminhe sozinho, não cometa essa loucura, preste contas a alguém de vez em quando, seja para o pastor, para o líder de grupo pequeno, para um irmão. Isso é fundamental para a gente amadurecer. Quer envelhecer e fazer valer os cabelos brancos e as rugas? E amadurecer? Ou quer viver como um adolescentão eterno? Não dá mais. Experimente, o convite é para você experimentar a vida em comunidade, e crescer, e amadurecer, e desfrutar da bênção que é viver em família. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora e visualizar Jesus te amando sem esperar nada em troca, e te dizendo, te convidando a se comprometer com esse amor.